a experiência, a ética, a epistemologia, a metodologia, né, gestálticas, né, gestaltificativas, né, são a dialógica interhumana da ação. Privilegiam o modo de sermos da dialógica interhumana da ação. Né? A dialógica interhumana da ação, ou a dialógica da ação, simplesmente, se dão como vivência fenomenológica. Né? É a vivência fenomenológica existencial da gente que constitui a fenomenologia da ação, né? E que se constitui como o centro, né? O elemento central, né? Da experiência, da ética, da epistemologia e da metodologia gestaltificativas. Né? Ou seja, né? Estas privilegiam fundamentalmente o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Este modo de nós sermos, além de ser fenomenológico existencial, além de ser um modo fenomenológico existencial do acontecer, né? Nós somos modo fenomenológico existencial do acontecer e, alternativamente, modo de sermos do acontecido. E continuamente nós transitamos entre o modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo fenomenológico existencial própria e especificamente da ação, né? Da dialógica da ação. E é este modo de sermos que, experiencialmente, eticamente, epistemologicamente, metodologicamente, né, a abordagem gestáltica privilegia. Né? Este modo de sermos é fenomenológico existencial, né, e é dialógico, né? Ele é compreensivo, é implicativo e é gestaltificativo. Né? A gente pode dizer que a fenomenológica da ação, né, é eminentemente existencial, é dialógica, é compreensiva, é implicativa e é gestaltificativa. Sobretudo, ela não é explicativa, porque o modo explicativo de nós sermos é o modo de sermos do acontecido, é o modo coisa de nós sermos. Né? Quando nós nos referimos ao modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Características centrais desse modo de nós sermos fenomenológico existencial da ação é que ele é compreensivo e implicativo. Fundamentalmente, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, né, compreensivo e implicativo, né, é o modo de sermos da criação. Né? Porque esse modo de sermos é o modo de sermos de vivência de possibilidades, né? Possibilidades únicas, inéditas, né? Que nós vivenciamos desde os níveis pré-compreensivos até elas se constituírem como compreensão, né? E se desdobrarem e se constituírem posteriormente ao seu desdobramento, se constituírem como coisas. Né? Então, as possibilidades fundamentalmente se constituem como consciência, se desdobram e se constituem como coisas. Né? As possibilidades, nós colocamos no plural, né? Porque uma vivência de possibilidades, ou o nosso modo vivencial, nosso modo fenomenológico existencial de sermos, nunca é uma única possibilidade. Né? Ele é uma vivência de uma multiplicidade de possibilidades, né? E é a isso que nós nos referimos quando nós utilizamos o termo implicação. Né? Quando nós estamos no modo fenomenológico existencial de nós sermos, nós vivenciamos uma multiplicidade de possibilidades, uma multiplicidade de forças que se constituem cognitivamente e que no seu desdobramento elas se constituem ou constituem o processo fenomenológico existencial da ação, né? E posteriormente ao seu desdobramento elas se constituem como coisas. Né? As possibilidades, portanto, né, são múltiplas na sua vivência, né? Se organizam
gestaltificativamente, né, em sua multiplicidade, em sua organizatividade. Né? A multiplicidade de possibilidades é o que nós chamamos de implicação. Né? Esse processo da implicação é um processo no qual as possibilidades se constituem gestaltificativamente, né? Elas se constituem como compreensão, e a compreensão é gestaltificativa, né? Elas se desdobram, né? Enquanto processo da ação, enquanto vivência fenomenológica, cognitiva, né? Do processo da ação, e elas se constituem como coisas posteriormente. Né? E depois do modo coisa, nós retornamos ao modo de sermos da implicação, o modo fenomenológico, existencial e dialógico compreensivo da implicação. Né? Então, nesse ciclo, né, as possibilidades são forças que se impõem, né, que podem ser reprimidas, né, mas que elas se impõem, né, e na duração do seu desdobramento, elas constituem o processo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Fundamentalmente, né, pelas suas características, né, a ação tem uma natureza muito peculiar. Né? Fundamentalmente, a ação, né, é, como nós falamos, desdobramento de possibilidades, né? E em sendo a vivência do desdobramento de possibilidades, né, a ação é o modo de nós sermos do movimento. Né? Do movimento, seja ele no sentido psicológico do termo, seja ele no sentido existencial do termo, seja ele no sentido motor, de movimento efetivamente. Né? Então, o modo de sermos da ação, o modo de sermos do desdobramento de possibilidades, fundamentalmente é moção. Né? Essa moção, esse movimento, né, se constitui cognitivamente, né, e é ele que é a emoção. Né? A própria vivência do desdobramento da moção, do desdobramento da ação, é a emoção. Né? E é fundamentalmente a alegria. Né? Fundamentalmente é a vivência de uma superabundância de forças de vida, de uma multiplicidade de forças de vida, né? E a vivência da ação é a alegria, é a emoção e é a alegria, e é movimento. Né? Esse movimento, fundamentalmente, além de ser moção, além de ser emoção, é motivação. Né? A motivação é eminentemente fenomenológica e é o próprio processo de ser da ação, que é moção, que é emoção, que é alegria e que é motivação. Né? E que é, sobretudo, criação. Né? O processo fenomenológico existencial da ação é um processo de vivência, né, no qual possibilidades inéditas se atualizam e se desdobram, né, e esse desdobramento é originalíssimo, é único. Né, e o modo de ser da vivência das possibilidades, da ação, do desdobramento das possibilidades, é eminentemente criação. Né? É a própria criatividade. Né? E enquanto moção, enquanto emoção, enquanto alegria, enquanto motivação e enquanto criação, o modo de sermos da ação é fundamentalmente o modo de sermos da superação. A ação é eminentemente superação. Né? O que existe de mais fundamental, a essência é o processo através do qual nós nos superamos continuamente. Né? E Nietzsche já diria, né? E eis o que segredou-me a existência. Eu sou aquilo que se autossupera indefinidamente. Né? A vida, a própria vida, a existência na concepção do Nietzsche está definida pela superação. Né? Eu sou aquilo que se autossupera indefinidamente. Né? Então, a ação é fundamentalmente superação. Né? E, enquanto superação, né,
A ação é vivência de forças que se atualizam, né? Que criam originariamente, né? E que se finam, né? E a finitude implica no sofrimento. A finitude e o sofrimento são características essenciais da vivência da ação, né? Porque a vivência da ação, né, é a vivência de forças, né, que enquanto tais se acabam, né? E esse acabamento da força é a própria finitude, né? E a finitude que, ao se desdobrar, né, implica no sofrimento, né? Mas como Nietzsche observou, né, a finitude e o sofrimento, a vida afirmada, né, são fundamentalmente condições para esse retorno da força da possibilidade, esse retorno da vontade de possibilidade, né? Quer dizer, a vida afirmada, a ação afirmada, incluindo aí a afirmação do sofrimento da finitude, é a condição, né, para o retorno da possibilidade, para o retorno da força, né? De modo tal que o exercício habitual da ação, o exercício habitual, né, da criação e da superação da emoção, da moção, da motivação, que é a ação, né, implicam no sofrimento e na finitude, sim, mas implicam no retorno, né, da força da vida, né? A habitualidade da vivência da ação implica na habitualidade do retorno, né? Quer dizer, e o retorno se dá como o retorno de uma superabundância de forças de vida, as possibilidades, né? E esse retorno de uma superabundância de forças de vida, esse retorno das possibilidades, é a saúde, né? A saúde nada mais é do que uma superabundância de forças de vida, né, que continuamente se oferece à ação, se oferece à experimentação, né? Então, fundamentalmente, né, a ação, né, promove a saúde, promove o eterno retorno de uma superabundância de forças de vida, né, que é a saúde, né? Essas forças que retornam são forças que se oferecem sempre como ação, né? Se oferecem sempre a um desdobramento, né? A uma moção, a emoção, a alegria, né? A motivação, a criação e a superação. Ou seja, as forças de vida que retornam continuamente se oferecem à experimentação fenomenológico-existencial, né? A experimentação das forças das possibilidades que implicativamente, gestaltificativamente, se constituem como consciências, se desdobram, se finam e promovem o retorno de forças de vida, né? Então, continuamente a ação é superação, né? É criação e é superação, né? E continuamente a ação é a promoção de uma superabundância de forças de vida, né? Quer dizer, essa vivência da ação, né, do desdobramento da ação com as suas características implicativas e gestaltificativas próprias, né, é o que nós chamamos de experimentação. Estamos muito longe aqui, né, do conceito científico de experimentação, né? Não se trata da experimentação no sentido científico do termo, né? Mas é a experimentação no seu sentido original, fenomenológico existencial, de vivência da duração do processo de desdobramento de possibilidades, do processo de desdobramento da ação. Essa experimentação, em contraposição com a experimentação explicativa, vamos dizer assim, né? Em contraposição à experimentação científica, essa experimentação, né, é implicativa e compreensiva, né, e não explicativa, né? E não é nunca reflexiva, ou seja, não é nunca uma repetição, porque ela é sempre a vivência de possibilidades, de forças que são novas e que se desdobram e que, enquanto tais, se constituem de um modo experimental, né? Então, a vivência da ação é eminentemente experimental, né? Isso Peirce entendeu muito bem, né?
e caracterizou fundamentalmente o seu método como um método experimental nesse sentido fenomenológico existencial, né? A gestalterapia do Peus é fundamentalmente uma abordagem de vivência experimental, né? Ele intuía, né, fortemente que a vivência experimental da ação é que é a vivência da superação, é que é a vivência da criação e que é a promoção de saúde, né? Esse modo de sermos da ação, né, é também, igualmente, de um modo muito próximo à experimentação, o modo de sermos da interpretação fenomenológico-existencial, né? Existe uma interpretação, uma concepção de interpretação fenomenológico-existencial que é a própria ação, que é implicativa. E existe uma concepção explicativa de interpretação. Essa concepção explicativa de interpretação não nos interessa do ponto de vista metodológico, né? Porque o que nos interessa é a vivência da possibilidade e do desdobramento da possibilidade, desdobramento esse que se constitui como cognição, né? Que se constitui implicativa e compreensivamente como gestaltificação, né? E que é a própria interpretação fenomenológica. Interpretação compreensiva e implicativa, e não interpretação explicativa, né? Esse modo de sermos da ação é também poético e estético, né? A ética, né? A experiência, né? A epistemologia, a metodologia, né, da Gestalt é fundamentalmente uma ética, uma experiência, uma epistemologia e uma metodologia poéticas e estéticas, né? Porque o poético, o poético, tem eminentemente a ver com possibilidade, com força em desdobramento, né? A poiese é a própria emergência da possibilidade e constituição como vivência do desdobramento da possibilidade e constituição da coisa ao final do desdobramento da possibilidade. É a criatividade, a contínua criatividade que se dá pela contínua emergência e desdobramento de possibilidades é o que nós chamamos de poiese. A ética da gestaltificação, é eminentemente uma poética, né? Poética praticamente é sinônimo de estética, né? Os gregos deram ao desdobramento da possibilidade, né, similar ao vento que impulsionava a vela dos seus navios, né? Os gregos deram o nome do desdobramento, deram ao desdobramento das possibilidades o nome de estética. Do mesmo modo que o vento que impulsionava a vela do navio se chamava de estésio, né? Então eles dão ao modo de vivência da emergência da possibilidade e do desdobramento da possibilidade o nome de estesia. E a esse modo de ser da fenomenológico existencial implicativo da vivência de possibilidades, eles dão o nome de estética. Então, a poética e a estética ambas se remetem a esse modo de ser do desdobramento cognitivo de possibilidades. Então, a experiência, a ética, a epistemologia, a metodologia gestaltificativas, né? Além de ser gestaltéticas, poderiam dizer assim, elas são basicamente estéticas e poéticas, né? A estese e a poiese é uma característica fundamental da gestaltificação. Daí que a gestaltificação é eminentemente estética e poética. Poética e estética, né? A vivência da ação é eminentemente uma afirmação da afirmação, né? Porque a possibilidade enquanto força, ela já é em si afirmativa, né? A possibilidade que se desdobra, que se constitui como consciência, que se constitui como processo de formação de figura e fundo, se constitui como coisa na sua finitude, a possibilidade é eminentemente uma afirmação e demanda de nós uma afirmação, né? Quer dizer, apesar de ser afirmação,
ela é ainda infirme. Ela é possibilidade em desdobramento, né? Quer dizer, e ela pode ser, inclusive, reprimida ou não afirmada, né? Mas o característico da ação, da atualização, né, é que a possibilidade, que é eminentemente afirmativa, é afirmada. É uma afirmação da afirmação que constitui efetivamente a ação na sua potência própria, na sua potência criativa, né? A ação se dá com uma afirmação da afirmação. Gestaltificação é afirmação da afirmação, ou seja, é a afirmação da vivência do desdobramento de possibilidades, a afirmação da ação, que se dá na dialógica entre duas ou mais pessoas, né? Esse modo de ser da ação tem características muito peculiares, né? O que quer dizer que o modo de ser da gestaltificação tem características muito peculiares, né? Em primeiro lugar, né, e caracteristicamente, esse modo fenomenológico existencial de ser compreensivo e implicativo, né, gestaltificativo, né, este modo de ser da gestaltificação, esse modo de ser da ação, não se dá no modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. Quando nós estamos no modo fenomenológico existencial de nós sermos, nós estamos fora da dicotomia sujeito e objeto, né? Isso já cria uma condição muito particular. O modo de sermos da ação é própria e especificamente o modo de sermos do ator, mas não é o modo, e que é ser no mundo, segundo a definição do Heidegger, mas não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. O modo de sermos, de ser no mundo, não é o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, né? Então, nós estamos no modo de ser da ação que é anterior à dicotomia sujeito e objeto, né? Esse modo de sermos da ação, por não ser o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, não é o modo teorético de nós sermos, né? E também não é o modo moralista de nós sermos, né? Já que a teorética pressupõe a dicotomia sujeito e objeto e o moralismo pressupõe a teoria, né, que é própria do sujeito que contempla um objeto. Esse modo de sermos não é o modo de sermos das relações de causa e efeito, né? Quando nós estamos no modo de sermos da ação, nós estamos num modo de sermos que é fora da causalidade. É um modo desproposital de nós sermos, né? É um modo de entrega à atividade do desdobramento da possibilidade, que, como Buber diz, não somos nós que criamos, né? Mas não acontece sem nós, né? Quer dizer, um modo de dialógica, né? No qual nós somos partícipes do desdobramento da ação, do desdobramento de possibilidades, mas nós não controlamos o desdobramento de possibilidades, né? Então, em função do fato de que esse modo de ser da ação, do desdobramento de possibilidades, está fora da causalidade, né? Não existe nesse modo de sermos isso de dizer eu vou fazer isso para provocar aquilo. Nós somos, enquanto atores, a ação. E a ação, o modo de ser do ator, está fora, né, da causalidade, além de estar fora da dicotomia sujeito e objeto. Fora do teorético, fora do moralista, portanto, né? O modo de sermos da ação, a gestaltificação, é desproposital, né? Mas ainda, esse modo de sermos da ação não é pragmático, não é prático, né? Costuma-se dizer que não é teórico, então, porque não é teórico, seria prático. Não, é errado, né? Quer dizer, quando Aristóteles classificou os modos de conhecer, né, ele os classificou em teórico, prático e poético. Os três modos de conhecer são o teórico, que diz respeito à dicotomia sujeito e objeto, o prático, que diz respeito à utilidade, e o poético, né, que diz respeito à criação e ao desdobramento de possibilidades, né? Quer dizer, o teórico diz respeito à dicotomia sujeito e objeto, o prático diz respeito à dicotomia sujeito e objeto, diz ainda respeito à utilidade, né?
E o poético, como está fora da dicotomia sujeito e objeto, como está fora da utilidade, como não é pragmático, né? Ele tem a ver com o desdobramento de possibilidades. Né? Ele não tem a ver com o sujeito, ele não tem a ver com a causalidade, ele não tem a ver com a utilidade. Né? Então ele é um modo de ser poético. Né? O modo de ser poético da gestaltificação, do desdobramento da ação, né? Não tem a ver com os úteis e com as utilidades. Né? No modo de ser dos úteis e das utilidades, nós usamos os úteis e as utilidades, né? Nós aplicamos os usos, né? Que são acontecidos. É um modo importante de nós sermos, mas é um modo acontecido de nós sermos. Né? O modo de sermos da ação, da gestaltificação, poético, é um modo de ser do acontecer. Né? Então, o modo de ser da ação, da gestaltificação, não é o modo de ser da dicotomia sujeito e objeto, não é o modo teórico de ser, não é o modo moralista de ser, não é o modo de ser das relações de causa e efeito, né? Não é o modo de ser pragmático da utilidade, né? Porque nós estamos fora do modo de ser do acontecido, no qual vigora a utilidade. Então, não é o modo de ser da utilidade. E, além de tudo isso, né, o modo de sermos gestaltificativo, o modo de sermos fenomenológico, existencial e implicativo da ação, não é da ordem da realidade. Né? A realidade é apenas o modo acontecido de nós sermos. O modo de sermos fenomenológico existencial da ação, da gestaltificação, é o modo de sermos do acontecer. Então, enquanto modo de sermos do acontecer, ele não é o modo de ser da realidade, que é o modo de sermos do acontecido. Né? Então, essas são características fundamentais, né, da experiência da ação, da experiência gestaltificativa, né, na qual se constituem a ética, a epistemologia e a metodologia da gestaltificação. Né? Com essas características, né, fenomenológica, existencial e dialógica, compreensiva, implicativa e gestaltificativa, fora da dicotomia sujeito e objeto, fora da teorética, fora do moralismo, fora da causalidade, fora do técnico, né, fora da realidade, né, enquanto acontecido, modo de sermos do acontecer, né, a experiência gestaltificativa, né, pode também se desenvolver e se desenvolve na relação com a natureza não humana, na relação com outros seres humanos e na relação com o sagrado, segundo a concepção do Buber. Né? Na verdade, nós poderíamos dizer assim, né? A gestaltificação, a ação, dialogicamente acontece na relação de nós conosco mesmos, né? Se pudéssemos dizer assim, né? Não podemos, porque não é dicotomia sujeito e objeto, né? Mas só provisoriamente. Então, a gestaltificação, a dialógica da gestaltificação acontece na relação de nós mesmos conosco mesmos, né? Acontece na relação com a natureza não humana, acontece na relação com outros seres humanos e acontece na relação com o sagrado. Né? As três esferas do tu na concepção da dialógica do Martin Buber. Né? Então, fundamentalmente, né, a ética, a epistemologia, né, a metodologia gestaltificativas privilegiam a dialógica interhumana da ação, a dialógica interhumana da gestaltificação, né? Na qual dois ou mais seres humanos podem interagir e, na medida que eles interagem nesse modo fenomenológico existencial da implicação, né, compreensivo,
gestaltificativo, né, elas vivenciam a interação, né? Elas vivenciam uma momentaneidade instantânea do compartilhamento de sentidos de uma vivência da ação, de uma vivência como atores, de uma vivência de gestaltificação, né? Então, o cerne, né, da metodológica, né, da epistemológica, né, da ética da gestaltificação, nós poderíamos dizer que é uma fenomenologia da dialógica da ação, né? A fenomenologia da ação que se desdobra na relação com outros seres humanos, ou na relação com a natureza não humana, ou na relação com o sagrado, né? Quer dizer, são os modos da dialógica que se dá fundamentalmente na relação com outros seres humanos ou com outros seres humanos, mas nesse modo fenomenológico existencial, compreensível e implicativo de sermos da ação, da gestaltificação.